Muitas pessoas têm verdadeiro pânico de pensar na possibilidade de ficarem sozinhas. Mas nesse vídeo de hoje eu queria falar sobre a diferença entre estar na solidão e a solitude. Espero que você realmente entenda para saber bem a diferença entre elas duas. Quando as pessoas tentam descrever o estado de solidão e o medo que elas têm de ficarem sozinhas de alguma maneira, parece que elas estão falando de uma condição social. Né? Estou solteiro, ou estou isolado numa casa, no campo. Então, e aí elas retratam isso às vezes como uma coisa boa, às vezes como uma coisa ruim. Para mim tem uma diferença, vamos dizer assim, nesses estados de espírito. Me dá um pouco a sensação de que a solidão ela é um pouco um resultado, um efeito colateral de coisas que a pessoa não tem tanto controle. E acho que eu queria falar algumas diferenças que existem entre solidão e solitude, que acho que é uma palavra que para mim representa um estado mais positivo dessa condição dita de solidão. Não sei, pensando numa coisa mais cinematográfica para a gente ter uma diferença, a solidão é uma coisa parecida com o que acontece no filme O Náufrago, em que o Tom Hanks fala sobre um cara que ficou perdido numa ilha e ele briga com aquelas circunstâncias. Ou, pensando num outro filme, aquele filme chamado Her, que o rapaz ele fica falando com um aplicativo, apaixonado por aquele aplicativo, porque ele é um cara mais carente. E quando eu penso na solitude, penso num filme mais parecido com Na Natureza Selvagem, em que o menino meio que sai do sistema, ele vai buscar uma vivência no Alasca e ele encontra pessoas no meio do caminho. Então eu quero explicar um pouco essa diferença, porque a primeira delas é que a solidão me parece ter algo a ver com uma certa incapacidade, um sentimento de eu não fui capaz de manter meus relacionamentos, eu não consegui sustentar aquilo, eu fui insuficiente para alguém. E o sentimento de solitude, ele parece ter a ver, por outro lado, com uma escolha. É uma coisa que você voluntariamente vai buscar, como se fosse um autoencontro. Então, para mim, essas são as duas principais e iniciais diferenças. A segunda diferença é que na solidão parece que você tem uma dificuldade de se relacionar com as pessoas, por N motivos, seja porque você tem uma indisponibilidade, um medo, parece que tem algum tipo de bloqueio, alguma coisa nesse sentido. E a solitude tem mais a ver com uma... Você tem a capacidade de se relacionar com as pessoas, mas você quer cultivar, num certo momento da vida, aquilo consigo mesmo. Até porque, por exemplo, você não precisa estar isolado, que nem no filme, para fazer isso. Então, quando você está andando numa rua, respirando fundo, sozinho, você pode estar cultivando um momento de solitude. Aquele momento que você não está no celular, não está com nenhum aplicativo de nada te chamando a atenção, você está simplesmente você com você. Esse é um estado de solitude. Um terceiro ponto parece também que a solidão tem a ver com alguma inadequação, com o sentimento de parece que você não está encaixado em nenhum grupo, você não pertence a nenhum núcleo, você não consegue encontrar os seus pares. E parece que você está sempre uma ovelha negra no meio das famílias, das pessoas. Parece que você está até acompanhado, mas você se sente sozinho, não identificado. Já a solitude me parece que você vai transcender esse sentimento de pertencimento que a gente tem a qualquer custo. Do tipo, eu preciso me enfiar em algum grupo, em algum relacionamento, me adequar com todos os membros da minha família a qualquer custo, mesmo que para isso eu precise me submeter a situações tóxicas, problemáticas, coisas ruins. A solitude não, é uma coisa que você vai transcender, você vai questionar esses parâmetros e falar assim, puxa, eu tenho um limite para o qual eu quero interagir com esse tipo de coisa.
Às vezes eu interajo, às vezes não, mas eu quero transcender. Eu quero criar um pouco minha própria capacidade, minhas próprias regras de relacionamento, de um jeito em que quem quiser se aproximar, vai se aproximar, mas sem engolir a minha individualidade. Elas vão coexistir. Até nesse sentido, uma coisa que eu tenho pensado muito sobre autocompaixão, até coloquei um vídeo falando sobre isso, de um grupo de estudos que eu quero realizar, que eu estou realizando no autocompaixão.com.br. Eu falo muito sobre essa questão de como a gente se cuida, como a gente se preservar não é um ato de egoísmo, é um ato de autocompaixão. E quando eu cuido de mim, a compaixão, a bem-querência para os outros é uma coisa consequente. Agora, quando eu quero demais a compaixão ou o sentimento, o carinho dos outros, eu acabo não tendo nem para os outros e nem para mim. Então é uma coisa que dá para fazer essa diferença. Outra coisa também parece que da solidão é que ela é um pouco tóxica. É como se ela fosse degenerando a nossa capacidade de se relacionar. Então é como se aquela pessoa vai ficando... Eu não gosto desse termo, né, que às vezes eles atribuem a mulheres, em especial também não gosto, que é a velha dos gatos. O que quer dizer a velha dos gatos? Na cabeça das pessoas é assim, a pessoa que ficou solteirona e tal. Eu não gosto, eu não concordo com esse tipo de coisa. Mas o que está por trás dessa ideia? Ou seja, uma pessoa que foi incapaz de se abrir, de se relacionar, de permitir com que as pessoas transitassem pela vida dela, e não só para a questão amorosa, mas de modo geral, não constitui amizades, parece, e aquilo vai degenerando a pessoa, e ela só vai conseguindo se relacionar com seres, animais, que não tem muita capacidade crítica, na verdade, para poder saber que tipo de pessoa ela é. Então ela também acaba não tendo nenhuma referência e vai degenerando. Isso tem um pouco a ver com a solidão no estado, na concepção negativa que ela tem. A solitude, ela traz uma coisa revigorante. Ela parece que potencializa quem você é como ser humano. Ela vai deixando você mais vívido, mais fortalecido, com mais gosto de viver, porque você redimensiona as suas relações quando você se afasta um pouco, quando você recua daquilo. Motivo pelo qual, por exemplo, muitos praticantes de meditação que se afastam e vão fazer retiros de 1, 2, 10 anos, não estou sendo no Himalaia para fazer isso, aliás, eles voltam não degenerados, eles ficaram sozinhos, mas eles voltam vivos, revigorados, porque eles cultivaram um aspecto saudável da mente deles, ao contrário de muitas pessoas que saem muito deterioradas depois de uma condição de isolamento, como por exemplo alguém que fica preso numa solitária. Outra coisa também é que a solidão ela parece carregar um certo luto, uma melancolia, uma coisa meio negativa, meio saudosista, do tipo a época em que eu estava do lado das pessoas. E a solitude parece ter um componente de alegria, uma plenitude, uma coisa que irradia da pessoa com um contentamento. Ela tem um eu me basto, mas não porque dane-se os outros, mas eu me basto porque ela tem coisas agradáveis, positivas a transparecer para os outros. Então, sei lá, os grandes mitos, líderes espirituais, quando a gente pensa nas figuras de Cristo, Buda, parece ser pessoas que estavam bem na própria companhia e aí irradiavam isso para os outros. Então acho que também uma outra diferença é que a solidão ela tem um quê de amargura, de ressentimento, uma coisa meio vitimismo de ninguém me ama, ninguém me quer, ao passo que a solitude tem um elemento de alegria, né? uma gratidão, uma coisa boa, uma sensação de todas as relações, mesmo as não muito boas, me recompensaram, me trouxeram coisas interessantes à tona. Para a solidão, acho que também tem uma crença embutida que a felicidade tem a ver com o controle das relações. Parece que você quer obter alguma coisa daquilo, então você está sempre controlando as vontades das outras pessoas e quando você não consegue controlar, elas escapam. E dali vem um pouco dessa solidão.
Agora, a solitude, ela vê a felicidade como uma coisa que você pode oferecer, que você pode receber, é, sem que você se prenda às pessoas, sem que você fique escravo das relações. Então, é uma relação de troca, de liberdade, vamos dizer assim. A solidão também tem uma coisa de... o valor das relações parece estar sempre no toma lá da cá, né? Uma reciprocidade meio condicionada. Ah, eu fiz tanto por aquelas pessoas, hoje elas não fazem nada por mim. Ou seja, tem uma condicionalidade em relação a isso. A solitude, por outro lado, ela tem a ver com transbordar. Eu tenho tantos sonhos, desejos, vontades, coisas que eu quero fazer, que eu estou fazendo e que eu estou transbordando vida, informação, conhecimento, companhia. E quem estiver do meu lado naquele momento, vem comigo. Mas se não tiver, eu vou fazer as coisas. A solidão parece que a pessoa tem uma dificuldade em sair daquilo. É como se ela estivesse presa, algemada, como se ela estivesse numa solitária invisível, que as pessoas parecem que não se aproximam dela, porque parece que não tem algo a acontecer. Já a solitude, ela é temporária, ela é uma escolha. Você escolhe ficar sozinho por um tempo e você consegue conviver com as pessoas, você não estabelece uma relação de tanta intimidade por um tempo, depois você volta a estabelecer, não é uma coisa que você está emparedado. E uma última coisa que eu penso como diferente é que a solidão, ela tem ela vem de uma obrigação de ter alguém. Eu preciso estar no relacionamento, eu preciso ter um amigo, eu preciso para ser validado como pessoa. E a solitude é um certo equilíbrio entre convívio e estar sozinho, entre estar com os outros e estar consigo mesmo. O que quer dizer que você pode estar muito à vontade lendo um livro, fazendo uma coisa mais suave, e você também fica à vontade na companhia de outras pessoas, trocando esses sentimentos, essas experiências em comum. A gente pode cultivar a solitude. Então, essas características que eu falei, você pode cultivar. Você precisa experimentar. Então, você precisa, de alguma maneira, aprender a transbordar, a oferecer de si sem esperar em volta, a você cultivar prazeres e gostos pessoais que te encantem, cultivar um pouco mais de liberdade nos relacionamentos, parar de querer prender as pessoas, ter ciúme de todo mundo o tempo todo. Nesse sentido, então, você vai cultivando mais solitude e convivências saudáveis do que uma solidão que vai te amargurando. Como eu disse, eu estou fazendo um grupo de estudos online, então você pode fazer de qualquer lugar do Brasil, do mundo, sobre autocompaixão. Queria realmente te convidar a fazer parte desse grupo. Então tem um link aqui, Autocompaixão, vou deixar na descrição também. Lá está explicando como funciona o grupo, os encontros, os dias, horários, as condições. Eu queria muito que você participasse. E se você quiser também conhecer um pouco mais sobre personalidade e psicologia, tem amenteHumana.com.br, sobre psicologia para as pessoas curiosas sobre os temas. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, é só Fred Matos, @FredMatos, a página do Sobre a Vida Fred Matos, o site sobreavida.com.br, lá tem vídeo, texto, tem um pouco de tudo. E é isso. Espero que você goste, compartilhe, deixe seus comentários aqui, o que você pensou sobre vídeos, contrapontos, complementos, sugestão de outros vídeos. E é isso. Vamos em frente, até o próximo. Tchau, tchau.